E aí galerinha, sejam bem-vindos ao Potemática, sou o professor Davi Lima e neste vídeo vamos resolver, ou melhor, vamos dinamitar a prova do IFRN do Proitec 2017. Vamos fazer as questões de matemática desta prova. Vamos lá, gente, sejam bem-vindos e simbora! A primeira questão diz o seguinte: segundo o texto 1, a Transparência Internacional cita que 69% dos 176 países analisados no estudo tiveram pontuação menor que 50. Considerando esses dados, o número aproximado de países com pontuação maior ou igual que 50 é de... Se nós temos 69%, então vamos fazer uma aproximação para 70% e facilitar o nosso cálculo. Se 70% dos 176 países analisados tiveram pontuação menor que 50, aí ele pergunta quantos tiveram maior ou igual. Então você vai ter que pegar os 30% para fechar os 100. Então, 30% de 176. Calculando a porcentagem, 30% é 30 sobre 100 vezes 176. Se você simplificar aqui, você fica com 3 sobre 10. 3 vezes 176 sobre 10. Quanto é que é 3 vezes 176? Vamos colocar aqui, 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 22. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Então você tem 528 sobre 10. Todo mundo sabe, está careca de saber, né? Que dividir por 10 é voltar uma casa. Imagina a vírgula aqui no finalzinho, Como eu tenho um zero, vou voltar só uma casa. 52,8. Então, temos aproximadamente 53, né? 53. Então agora você vem para as alternativas e avalia que a letra B é sua alternativa mais próxima aqui, que é o número mais aproximado. Perceba que aqui seria 31%, você só arredondou para facilitar o cálculo. Se fosse realmente os 31, ainda seria maior. Seria um pouco mais que 53, 54, alguma coisa. Então, letra B é a nossa resposta, certo? Letra B, de bora-se embora para o IFRN. Vamos estudar. Vamos à segunda questão, a questão 17, que diz o seguinte: uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$ 4,80 e ainda o valor de R$ 3,50 para cada quilômetro rodado. Um taxista desonesto adulterou o taxímetro, de modo que o valor total cobrado é sempre 10% a mais do valor real cobrado pela empresa. A expressão algébrica que determina o valor a ser cobrado no taxímetro para uma corrida de X quilômetros é de... Então a gente tem que ficar ligado na bandeirada e na quilometragem, né? Tanto a bandeirada como a quilometragem vão subir 10% aí. Se você fosse fazer uma forma direta aqui, então se a bandeirada é 4,80, você pagaria 4,80 ao entrar no táxi, mais 3,50 vezes X, certo? Ou seja, isso aqui seria o valor real para esse taxista ladrão cobrar, tá? Porém, a bandeirada vai subir 10%. Então, a bandeirada vai ter um acréscimo de 10%, mais 10%, tá? Assim bem como a quilometragem, o valor cobrado pela quilometragem. Se é 3,50, então vai subir mais 10%. O que é 10%? Se você pensa em 10%, você tem 10 sobre 100. Então, você tem 1 sobre 10. 1 sobre 10. Então, 10% de 4,80 é 4,80 vezes 1 dividido por 10.
4,80, posso escrever assim, né? Vou botar assim, dividido por 10. Então, 4,80 vezes 1 é 4,80. Como eu falei na questão anterior, se eu dividir por 10, eu volto uma casa. Então, a vírgula está aqui e ela vem para cá. Então, fica assim, ó. 0,48, no caso aqui, centavos. Então, você vai pegar os 4,80 mais 48 centavos. Essa vai ser a nova bandeirada, certo? Isso vai dar exatamente 5,28. A nova bandeirada com a taxa de 10% fica 5,28. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Se você prestar atenção, é só voltar uma casinha em cima de 3,50, né? É o mesmo processo. Se eu tenho essa noção de porcentagem durante a prova, eu não preciso fazer esses pequenos cálculos. Tá bom, gente? Eu já tenho essa noção, é prático. Então 10% é só voltar uma casinha. Então 10% de 3,50 seria o quê? 35 centavos. 3,50 mais 35 centavos, no caso fica 3,85. Agora, qual seria então o valor cobrado por esse bendito taxista? Ó, O valor cobrado será a bandeirada de 5,28, né? Mais 3,85 por quilômetro rodado. Então, essa alternativa se encontra na letra A, certo? Ó, 5,28 mais 3,85. Então, aqui temos letra A, é a nossa resposta. Letra A de aprovação é certa aqui no Potimática. Vamos embora, gente. Próxima questão. Um estudante pesquisou sobre o ranking da corrupção do Brasil entre os anos de 2007 a 2016. Com os dados obtidos, foi possível gerar o gráfico 1. No caso, esse gráfico aqui, ó. Com base nessas informações, a média aritmética aproximada da posição do Brasil no ranking da corrupção nos anos ímpares observados no gráfico 1 foi de... Então, ele quer uma média aritmética, né? Média aritmética. Eu vou pegar os valores, e sejam quantos valores forem, eu divido pela quantidade desses valores. Se eu tiver 10, eu divido por 10. Se eu tiver 20, eu divido por 20. Se eu tiver 5, eu divido por 5. E somo esses valores. Então, vamos pegar aqui os anos ímpares, ó. Certo? Os anos ímpares. Então, você pegar 72, 2009, 75, 2011, 73, 72 e por fim 2015, 76. Perceba que você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai somar os 5 números e dividir por 5. Ok? Essa vai ser sua média aritmética. Que vai ser um desses números aqui, ó. Se você somar 72 mais 75 mais 73 mais 72 mais 76, você vai ter 350, 368. 368 dividido por 5. Vamos ter então, ó, 368 dividido por 5. Vamos ter... Pega o 36, você percebe que dá 7. 35, sobra 1, ó. Baixo 8. Temos 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 3. Se você baixar um 0, sobe uma vírgula. E perceba que você tem... Agora resta o 0, porque 6 vezes 5 é 30. Então você tem 73,6. Certo? Essa é a sua média. Então, a questão que você marca é a mais próxima de 73,6. Ou seja, está mais próximo de 74. Então, temos a letra D de dinamitamos esta questão. Vamos embora. Mais uma questão. Vamos então à questão 19. No texto 2, o relatório da Fiesp informa que o prejuízo em setores fundamentais causados pela corrupção
chega em torno de 69 bilhões. A representação dessa quantidade em notação científica é... Vamos lá. Notação científica. O que é que eu preciso fazer? Vamos escrever esse número. 69 bilhões. 69 milhões, bilhões. Como eu quero colocar em notação científica, né? Ele está dizendo aqui, ó. Você vai considerar a vírgula no final, como sempre, porque ele não tem vírgula. E vai andar essa vírgula até os dois primeiros números significativos, certo? Ou até ele formar um número entre 1 e 10, multiplicado agora por uma potência de 10. Porque a notação científica, ela vai ajudar você a pegar um número muito grande e deixar ele um pouquinho menor para você melhorar os seus cálculos. Ou pegar um número muito pequeno e transformar ele num número onde você possa trabalhar esses cálculos. Por exemplo, o tamanho ou peso de um átomo é 0,000000. E você vai pegar esse zero tudinho e com a ajuda da notação científica vai encurtar esse número com a ajuda da potência de 10 para trabalhar ele melhor. Então é o que está acontecendo aqui, é o que está sendo pedido. Perceba que você vai ter que usar a potência de 10 aqui, ó. Então eu vou trazer essa vírgula aqui para o 6, ó. Ele vai se transformar num número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou andar 10 casas. Ou seja, você vai ter 6,9. Como eu andei 10 casas, eu vou ter 10 elevado a 10. Então eu andei 10 casas, ó, à esquerda. Então, 6,9 vezes 10 à 10ª potência. Letra C. Então encerramos essa questão. C de com o pote mática, a aprovação é certa. Vamos em frente. Próxima questão. Vamos à questão 20. Uma pesquisa de opinião foi realizada com 1.500 estudantes do IFRN sobre a importância de investimentos nos setores fundamentais, mencionados no texto 2. De acordo com a tabela 1, cada pessoa consultada só podia votar em um setor mais importante. Dentre os 5 setores: saúde, habitação, saneamento, educação e infraestrutura. Escolhendo uma pessoa ao acaso dentre as entrevistadas, a probabilidade de essa pessoa ter escolhido educação como o setor mais importante é de... Primeiramente, a gente tem que lembrar o seguinte: a probabilidade de ocorrer algum evento é o seguinte, é o número de eventos favoráveis pelo número de eventos possíveis. Então aqui, qual seria o número de eventos favoráveis? Se você prestar atenção, vamos colocar aqui a probabilidade de acontecer educação, de alguém escolher educação. Então, para educação, o número de votos é 480. Certo? Então esse é o número de eventos favoráveis à educação, 480. Dentre quantos votos no total? O total de votos a gente está vendo aqui, ó, 1.500. Então, vamos dividir por 1.500. Para começar a nossa bendita divisão, ó, simplificamos aí o zerinho. Se eu dividir por 6 ou simplificar por 6, perceba que 48 dividido por 6 é 8. 150 dividido por 6, se você fizer direitinho, você acha 25. Então, na simplificação, chegamos a 8 sobre 25. Então, vamos dividir 8 por 25 porque ele não quer em fração, ele quer em decimal. Então, vamos dividir. Se eu for dividir 8 por 25, o que é que eu vou ter? Um zerinho, porque o 8 é menor, né? Então, 0, aqui, ó. Qual o número que multiplicado por 25 dá 80 o próximo? 3, que vai dar 75. Sobra 5.
Agora 0, porque 5 é menor que 25. 50 dividido por 25 é 2. Então, 0,32 é a nossa resposta. 0,32 é a letra A. Letra A de a aprovação é certa aqui no canal. Então, gente, vamos embora para a próxima questão. Questão 21. Vamos lá. Vamos à questão 21. O prefeito de uma determinada cidade foi condenado a 14 anos e 3 meses de prisão por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Supondo que ele cumprirá apenas 1/3 da pena em regime fechado, o tempo de reclusão que o prefeito permanecerá na prisão é de... Para iniciar a questão, a gente tem que pensar o seguinte: como tem 14 anos e 3 meses, eu preciso fazer com que isso se transforme em uma só unidade, ou seja, em meses, tudo em meses. Então eu vou transformar 14 anos em meses. Ó, 14 anos, você vai fazer o quê? Se um ano tem 12 meses, então você vai fazer 14 vezes 12 e vai achar exatamente quantos meses tem 14 anos. Então, ó, 14 vezes 12, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 14, 14, 8, 6 e 1. Temos 168 meses. Então, em 14 anos, você tem 168 meses. Mas não só 14 anos. São 14 anos e 3 meses. Então, some mais 3 meses aqui, ó, para você saber o tempo completo. Vai dar 171 meses, certo? Esse é o tempo total em meses que esse prefeito foi condenado. Agora, ele vai cumprir 1/3 dessa pena. Ou seja, quanto tempo ele vai cumprir? É 1/3 de 171. Então, vamos lá. 1/3 vezes 171. Porque se é 1/3 de alguma coisa, quando eu falo de, então, multiplicação. 1/3 vezes 171. Então, aqui, você vai ter 171 vezes 1 é 171, dividido por 3. Ó. Se eu dividir 171 por 3, eu vou ter o quê? Vamos lá. Pego o 17 aqui, ó. Você vai ter 5. 5 vezes 3, 15. Sobra 2. Baixa esse 1zinho aqui, ó. 57, porque 7 vezes 3 é 21, resto 0. Então, esse prefeito vai cumprir dos 168 meses, 57 meses, ok? Só que perceba que o tempo não está só em meses, eu tenho que transformar isso em meses e anos. O que é que eu faço? Se para transformar em meses eu multipliquei, para transformar em anos eu divido por 12. Então, 57 dividido por 12 vai dar o quê? Vai dar 4. Perceba que 4 vezes 12 é 48. E você tem resto 9. O que significa que são 4 anos e 9 meses. Sendo assim, a alternativa correta é a letra B, de bora dinamitar essa prova, bora passar no IF. Vamos à questão 22. Um estudante construiu um cartaz para participar de um protesto contra a corrupção no Brasil. Em uma cartolina quadrada de lado L, ele desenhou um círculo tangenciando os lados do quadrado e escreveu a frase: diga não à corrupção. A expressão algébrica que determina a área da região achurada na figura 1 é dada por... Vamos lá. A primeira coisa que você tem que perceber aqui é o seguinte: ele quer essa parte cinza, pintada de cinza. A área que a questão está pedindo é essa. Então perceba que se eu pegar a área do quadrado menos a área do círculo, eu tenho uma área que eu preciso. De fato, não é? Então, ó, a área do quadrado menos
a área do círculo. Como eu calculo a área de um quadrado? A área do quadrado é calculado pelo seu lado ao quadrado. Como o lado aqui é L, então L ao quadrado. Menos, como calculamos a área de um círculo? A área de um círculo, ó, π r ao quadrado, onde r é o raio dessa circunferência. Perceba que aqui eu já coloquei aqui, ó, o centro, e aqui você tem um raio. Se você observar bem, esse raio é idêntico, ou seja, é igual a metade do lado do quadrado. Então eu posso dizer que o raio é igual a L dividido por 2. Se é metade, então vamos lá. Vamos substituir o R por L sobre 2. Depois de substituir, vamos calcular exatamente ele, ó. L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Agora perceba que nessa expressão algébrica que a gente tem aqui, a gente pode fatorar, pois tem L aqui ao quadrado e L ao quadrado aqui. Então, exatamente, fator comum em evidência, colocando L ao quadrado, eu agora divido L ao quadrado por L ao quadrado, é 1. πl ao quadrado sobre 4 dividido por L ao quadrado, ó, tchau, tchau, sobra só π sobre 4. Agora perceba que essa alternativa aqui existe lá em cima, ó, letra A. Então chegamos à alternativa correta, que é a letra A. Porém eu quero salientar uma coisa nessa questão. Se eu não sei ou não conheço de fórmulas, as fórmulas básicas da geometria plana, eu perco uma questão como essa. É uma questão simples, gente, uma questão rápida, certo? Então, eu preciso saber aqui quem é a área de um quadrado e quem é a área de um círculo. Então, tentem, através de exercícios, aprender essas fórmulas, compreendê-las. Cole na parede do seu quarto, cole no teto da sua cama se você dorme no beliche, cole na sua mesa, no seu caderno, mas coloque as fórmulas onde você possa ver, onde você possa lembrar. As fórmulas, esses tipos de fórmulas são bastante importantes na prova do IF. Tá bom, gente? Vamos à próxima questão. Para julgar o crime de corrupção de um empresário, a composição do júri foi formada por 15 juízes, entre os quais havia homens e mulheres. Sabendo que o número de homens excede o dobro do número de mulheres em 3 pessoas, a diferença entre o número total de homens e mulheres é de... Olha só, perceba que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres, a questão nos diz que são 15, pois a composição do júri é formada por 15 juízes, ou seja, entre eles há homens e mulheres. Então, se eu somar o número de homens com o número de mulheres, eu vou ter 15. Aí ele me diz aqui, ó, sabendo que o número de homens excede o dobro do número de mulheres, então o número de homens ele excede o dobro do número de mulheres. Ó, o dobro do número de mulheres é excedido em 3 unidades, em 3 pessoas. Então, eu tenho que o número de homens é o dobro de mulheres mais 3, pois ele diz que o número de homens passa o dobro do número de mulheres em 3 pessoas. Então, é o dobro mais 3. Então, aqui perceba que eu tenho um sisteminha. Como resolver esse sistema? Ora, vamos chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Só para facilitar. Perceba que aqui, ó, é o seu H, e o H na equação 2 já está bem definido para você. Ou seja, ele já está isolado. Então, vamos usar ele aqui, ó. No lugar de H, eu boto 2m mais 3. Então, fica 2m mais 3 mais m igual a 15. Resolvendo essa equação, ó, m mais 2m, 3m. Esse 3 passa para lá subtraindo.
Quanto é 15 menos 3? 15 menos 3 é 12. Então, você passa esse m dividindo. Você tem 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é exatamente 4. Então, aqui você tem o número de mulheres. Você tem 4 mulheres. Agora eu posso voltar para cá, ó, jogar nessa mesma fórmula aqui, ó. E eu tenho o número de homens. Ou eu poderia jogar aqui também, ó. Certo? Eu jogaria o m aqui, passaria subtraindo, que dá no mesmo, tá? Vamos fazer aqui. H igual a 2m mais 3. Mas achamos o número de mulheres que é 4. Então joga aqui, ó. 2 vezes 4 mais 3. 8 mais 3, 11. Então você tem 11 homens. Então preste atenção. A questão não quer nem 11 nem 4. A questão quer a diferença entre o número total de homens e o número total de mulheres. Então é 11 menos 4. 11 menos 4 é exatamente 7. Calma ao ler a questão, calma na hora de marcar, certo? Então 11 menos 4, 7. Letra D é a resposta dessa questão. D de dinamitando o Proitec. Vamos detonar essa prova, gente. Vamos lá. Vamos à questão 24. Em 1990, uma jovem tinha exatamente a terça parte da idade que tinha em 2008. Portanto, sua idade em 2017 é... Vamos pensar assim. Você vai ter 1990, ela tinha a terça parte do que tinha em 2008. Então, em 2008, eu não sei quanto ela tinha. Eu sei que em 90 era a terça parte disso. Então, em 90 é a terça parte disso. Portanto, sua idade em 2017 será... Perceba que de 90 para 2008 são 18 anos. Então, você tem aqui um tempo percorrido de 18 anos. E de 2008 para 2017 são exatamente 9 anos. Então, o que eu posso garantir em 2017 é que vai ser essa idade mais 9 anos. Eu posso ir para as alternativas e chutar, ou eu posso pensar assim, ó. X sobre 3 mais 18 anos, ou seja, isso aqui mais 18 anos vai dar isso aqui, correto ou não? Então eu posso resolver essa equação com fração aqui, ó, de algumas formas. Por exemplo, aqui ficaria assim, ó. Se você pensar bem, o MMC é 3, então repete x, multiplica por 3 e multiplica por 3. Só isso. Ou você tira o MMC aqui de 3, faz 3 vezes 18, 54. 54 mais x sobre 3. Então, vou fazer das duas formas, vamos lá. Aqui vai ficar x mais 54 igual a 3x. Foi o que eu fiz, ó. Tirei o MMC. O MMC é 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes x, x. 3 dividido por 1, que está aqui embaixo, é 3. 3 vezes 18, 54. 3 dividido por 1 de novo aqui embaixo, ó, é 3. 3 vezes x, 3x. E elimino o denominador. Só que eu ganhei tempo com isso, né? Então, ó, fica x menos 3x igual a menos 54. Então, você tem que isso aqui, ó, é menos 2x igual a menos 54. X é menos 54 dividido por menos 2. Se você dividir 54 por 2, vai dar 27. Menos com menos é mais, né? Então, não se preocupa com isso. O que é que a gente faria? Portanto, se x é 27, em 2017 ela vai ter 27 mais 9 anos, ou seja, 36 anos. Certo? Essa resposta está na letra A de Amoreco, de A prova é sua. Vamos fazer aqui como eu prometi? Vou fazer agora de outra forma essa equação aqui. Ó. Vamos lá.
Poderia fazer assim também, ó. Como aqui é 1, 3 vezes 18 dá 54. 54 mais x sobre 3. Resolvi esse lado da equação, que é igual a x. Agora perceba que eu vou multiplicar meios por extremos, ó. X mais 54 é igual a 3x. E fica agora igual a isso aqui, ó. Tá bom? Poderia ter feito ainda assim para ganhar mais tempo e não ficar negativo. Poderia ter feito assim, ó. 54 é igual a 3x menos x. Não importa. Aqui dá 2x, ó. Quando eu passar dividindo, x é igual a 54. Dividido por 2, que dá 27. Não tem problema nenhum, tá bom? O que importa é que as variáveis fiquem juntas para que vocês possam somar os semelhantes. Então, gente, vamos para a próxima questão. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, vai lá, coloca nos comentários para mim, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. Segundo o texto 2, se o dinheiro perdido para a corrupção fosse usado para a infraestrutura, poderia incrementar as ferrovias brasileiras em 13.230 quilômetros. Suponha que um cartógrafo queira representar a extensão desse possível incremento em um mapa, utilizando uma escala de 1 para 30 milhões. O tamanho da representação feita por esse cartógrafo será aproximadamente D. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, a gente vai trabalhar aqui então com escala, né? Proporção. Então, a escala nesta questão, ela é dada assim, 1 para 30 milhões. Lembrando que aqui você está trabalhando com centímetro, né? Então, qual seria uma fórmula para a escala? A escala é dada assim, esse aqui é o tamanho do desenho e esse aqui é o tamanho real. Ou seja, 1 centímetro do desenho equivale a 30 milhões de centímetros do tamanho real. Então, ó, uma fórmula específica para a escala é desenho sobre tamanho real. Ou seja, comprimento no desenho e comprimento no tamanho real. Tá bom? Essa aqui é uma daquelas fórmulas que você tem que anotar, guardar, deixar bem quietinha para que você possa sempre estar visualizando. Então vamos lá. Outra coisa aqui que ele nos dá na questão é que as ferrovias brasileiras poderiam ser incrementadas em 13.230 km. Ó, 13.230 km. Então, como eu disse que aqui é centímetro, eu não posso trabalhar centímetro e quilômetro. Eu tenho então que transformar esses quilômetros aí em centímetro. Então, a gente vai usar uma tabelinha, ou relembrar a tabelinha do cagada decimal. Quem lembra do cagada decimal? Vamos lá, aquele velho macetinho. K, H, dá. Aí você vem agora um espaçozinho, decimal. Agora você completa, ó. M, 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 M no meio, mais M, mais M, mais M. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, esse KH decimal ajuda você a trabalhar com todas as transformações de unidades possíveis existentes. Tá bom? Em grama, em litro e em metro. Beleza? Se for grama, você coloca G. Se for litro, você coloca L. E por aí vai. Tá bom? Então vamos transformar aqui. Eu tenho 13.230 quilômetros. Perceba que a vírgula vai estar imaginariamente aqui no finzinho. Ó. Então esse zero aí, ó, ele vai estar aqui. Esse 13.230, o zerinho vai estar aqui. Você não quer ir lá para centímetro? Então vamos embora, completando. Chegou, a vírgula vem para cá. Então, esse é o número que você quer. Isso aqui é os 13.230 quilômetros em centímetros. Vamos lá. Vamos escrever ele aqui. Ó. Com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5.
Se você separar direitinho, você vai ter, ó, 1000, milhão, bilhão. 1.323.000.000 de centímetros. Usando então aqui a fórmula de escala, ficamos com a escala é essa aqui, ó. 1 para 30 milhões é igual a distância no desenho, que é justamente o que eu preciso. Então, eu vou deixar o desenho aqui, sobre o real, que é tudo isso aqui, ó, que a gente tem já transformado em centímetro. Então, vamos a um pequeno macetinho. Ó, como você vai multiplicar e depois dividir, você já pode de cara simplificar os zeros. Você vai fazer o seguinte: como a gente vai multiplicar meios por extremos e em seguida esse aqui vai passar dividindo esse, então eu já faço a simplificação de cara aqui, ó, zerinho, a cada zero lá, 3 zeros, 4, 5, 6. Então isso aqui vai ser 30 vezes D, ó, vai ficar 30D igual a 1.323, que na verdade vai ser o 1.323 dividido por 30. Ou seja, esse Dzinho vai dar, vamos fazer aqui, 1.323 dividido por 30. Se você fizer 4 vezes 30, você já tem 120 aqui. Então, sobra exatamente 12, baixa esse 3 e dá um 4 de novo. 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12, né? 4 vezes 30, então 120. Sobra 3. Perceba que é aproximadamente, certo? Se você botar um zerinho aqui, ó, 44,1, né? Como ele quer aproximadamente, então temos 44 centímetros. Letra C de Compotemática, sua aprovação está garantida. Próxima questão. Questão 26. No título do texto 2, é informado que o custo da corrupção pode chegar a 69 bilhões de reais por ano, no regime de juros simples. Se esse valor fosse aplicado a uma taxa de 0,5% ao mês durante 6 meses, o valor resultante da aplicação seria de... Fica atento que ele quer o valor resultante, certo? Como ele está falando em juros simples, o que é que eu vou fazer? Eu vou lembrar da formulazinha para juros simples, ó. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Se você quiser, você divide já por 100, certo? Porque é exatamente a porcentagem da taxa. Então perceba que é bem simples, ó. É o capital, que é 69 bilhões, então vamos escrever 69 bilhões. Vezes 0,5%, como já está 100 aqui embaixo, eu coloco só o 0,5 aqui, ó. Vezes o tempo em meses, que é 6. Dividido por 100. Perceba o seguinte, ó. Perceba que aqui eu já posso eliminar 2 zeros e aqui também, né? Porque eu estou eliminando esses dois aqui. Como aqui é 0,5, ó, 0,5 é igual ao mesmo que 5 sobre 10. Então você vai multiplicar esses 690 milhões que sobrou por 5 sobre 10. Ou seja, vai eliminar aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Isso aqui, ó, eu estou colocando aqui só para você visualizar porque eu estou eliminando agora outro zero. Só para você ver que eu vou eliminar outro zero. Isso aqui deixa de ser 0,5 e passa a ser o quê? 5. Vamos reescrever aqui. Ó, 6 zeros. Ó. E aqui passa a ser 5 vezes 6. Perceba que 5 vezes 6 é 30. Então temos 69 milhões vezes 30.
Você multiplica o 3 por 69 e acrescenta todos os zeros aí que você tem. Então, 69 vezes 3, 3 vezes 9 é 27, vai 2. 3 vezes 6, 18, com 2, 20. Você tem 207. Agora coloca esse zero mais esses 6 zeros aqui. Ou, se a gente escrever direitinho, 2,07 bilhões. Aí o que é que você quer fazer? Quer ir lá na letra B, ó, e ó, marcar. Mas se liga, é o valor resultante, é o montante final. Ou seja, você tem os 69 bilhões mais os 2,07, que esse é os juros que foi acrescido por causa desse 0,5 ao mês, ó, durante os 6 meses. Ou seja, o dinheiro rendeu. Então, ó, você pega os 69 mais 2,07. Isso vai dar o quê? 71,07 bilhões. Certo? Então, a letra A de Amoreco de A prova é sua é 71,07 bilhões. Calma na hora de resolver a questão. Fica atento ao que você leu. Somente leia a questão, fica atento ao que está pedindo, para você não cair nas pegadinhas. Você calculou bem aqui, ó. Podia marcar a letra B e perder a questão por estar um pouquinho desatento. Tá bom? Então, o valor resultante é o montante. É o que rendeu mais o dinheiro que você tinha. Tá bem? Juros mais o capital. Vou botar aqui, ó. Montante é juros mais o capital. Que foi o que a gente fez aqui, ó. Juros mais o capital. 71,07 bilhões. Vamos à questão 27. O ranking da corrupção indicado no texto 1 analisou a corrupção em 176 países. Supondo que cada país ocupe uma posição diferente, o número de países que ocupam uma posição cujo número é um quadrado perfeito é... Olha só, primeiramente, um quadrado perfeito é um número, resultado da multiplicação de um número por ele mesmo. Por exemplo, vamos lá. 1 vezes 1 é 1. Então, o 1 é o quadrado perfeito. 2 vezes 2 é 4. O outro quadrado perfeito. Então, basta eu elencar aqui, ou colocar todos os quadrados perfeitos até o 176, ou próximo a ele. 9, que é 3 vezes 3. 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5, ó, 25. Vamos lá, vou colocando aqui, 36. Pronto. O próximo aqui seria 196, ou seja, passaria de 176, né? Porque é 14 vezes 14. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 vezes 13. Então perceba que eu tenho 13 números quadrados perfeitos nesse 176, ou seja, o primeiro, o quarto, o nono, o 16º, o 49º, o 81º, o 100º, são países que ocupam a posição de um número que é quadrado perfeito, certo? Então, se você contar aqui, a gente já mostrou que vai dar 13. Então, sua resposta é letra A de A prova é sua, é só estudar. Vem comigo, vamos lá. Essa questão 28 diz o seguinte: em uma campanha contra a corrupção, foram confeccionados cartazes a fim de criticar a corrupção em nosso país. Cada cartaz produzido tinha o formato de um retângulo, cuja diagonal media 26 centímetros e cujo comprimento era 14 centímetros maior que a largura. Dessa forma, a largura desse cartaz media... Vamos desenhar aqui um retângulo. Pronto, perceba que eu desenho o retângulo e a sua diagonal. Então, essa diagonal, ela mede 26 centímetros. A sua largura, eu não sei quanto ela mede. Eu sei que o comprimento, ó,
é 14 centímetros maior que a largura. Ou seja, a largura mede um valor que eu não conheço e o comprimento é 14 centímetros maior que a largura. Tudo bem? Então, a partir daqui, eu tenho que encontrar esse x aqui, que é a largura. Certo? A questão pede a largura. Largura, comprimento. Perceba, então, que se isso é um retângulo, então, passando essa diagonal, essa figura aqui é um triângulo retângulo. E eu posso aplicar o meu amiguinho pipi. Pipi fica hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então perceba que a hipotenusa é 26, você vai ter 26 ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto também ao quadrado. Ok? Então a partir daqui você vai desenvolver. Provavelmente chegaremos a uma equação de segundo grau. 26 ao quadrado, se você calcular 26 vezes 26, dá 676. Igual a x ao quadrado mais. Vamos calcular esse indivíduo aqui, ó. Isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, né? Que você calcula como quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Vou continuar assim. Perceba que aqui você já tem 2x ao quadrado mais 2 vezes 14 é 28 vezes x mais 14 ao quadrado é 196. Então eu vou passar esse 676 para cá e eu vou ter exatamente isso aqui, ó. 2x ao quadrado mais 28x mais 196 menos 676, e eu posso dizer que é igual a zero. Ou seja, essa igualdade equivale a essa igualdade aqui, depois que eu passar o 676 para cá. Então agora basta fazer aqui essa subtração. Você vai ter 2x ao quadrado mais 28x mais não, né? Menos 196 menos 676 vai dar 480. Perceba que essa equação é divisível por 2. Pá, pá e pá. Então, vamos dividir por 2, porque vai ajudar a nossa resposta. X ao quadrado mais 14x menos 240 igual a zero. Vou fazê-la por soma e produto. Vou pensar em dois números que somados deu o oposto de 14 e esses mesmos dois números multiplicados dê exatamente a menos 240. Perceba que esses números são 10 e menos 24. Ó, 10 menos 24 é menos 14, e 10 vezes menos 24 é menos 240. Então, as raízes dessa equação é 10 e menos 24. x1 é 10 e x2 é menos 24. Então, essa bendita aqui, essa senhorinha, ela não serve. Por que, professor, ela não serve? Perceba que eu estou trabalhando com medidas. Meu x ele não pode ser negativo, né? Então, x é 10. Logicamente, como o x é exatamente o que eu procuro, ó, minha largura, minha resposta é letra A, novamente letra A de a prova é sua. Vem comigo. Olha só, você deve estar se procurando, se perguntando por que eu não resolvi essa equação por básica, né? Poderia resolver? Poderia. Mas, gente, se eu tenho em minhas mãos esse poder aqui, certo? Se eu tenho esse cálculo possível, para que eu fazer todo o processo por Bhaskara? Eu vou fazer, só para que você veja. Ó, vamos partir daqui, ó, certo? Nosso delta é igual
Então, quem é B? B é 14. Ó. Então, 14 ao quadrado menos 4 vezes A é 1, vezes C, que é menos 240. Vamos a 196 menos. Se você fizer 4 vezes 240, você vai ter aqui mais 960. Então, seu delta é 1156. Aí você vai partir para outra parte da fórmula. E tem que pensar, ó, se você tem duas respostas inteiras, então quer dizer que o meu delta tem uma raiz exata. Então, ó, quem é a segunda parte da fórmula? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Vamos substituir e depois vamos para o x1 e x2. Menos, meu B é 14, mais ou menos raiz de 1156 sobre 2 vezes 1. Então, eu vou deixar aqui, porque o papel acabou, né? Então, vamos fazer agora aqui. Como é que eu calcularia essa raiz de 1156? Como é que eu posso chegar a ela? Ó, perceba o seguinte. Perceba que esse número acaba em 6. Aí você tem que usar os seus conhecimentos de multiplicação. Por exemplo, se eu fizer 30 vezes 30, eu já sei que é 900, porque 3 vezes 3 é 9, só levar 2 zeros. Eu tenho que ter esse poder de cálculo na mente para facilitar e para ganhar tempo. Tá? Perceba que eu estou perdendo tempo, já tinha feito. Ó. Mas eu estou mostrando para quem quiser fazer assim. Então, se 30 vezes 30 é 900, então 1156 vai ser maior que 30, a raiz dele. Se eu pensar em 40, ó, 40 vezes 40 ó, é o que? É 1600. Ou seja, eu já sei que a raiz de 1156 está entre 30 e 40. Está aqui, entre 30 e 40. Então eu tenho que pensar em dois números que multiplicados por ele mesmo gerem final 6. Que números são esses? Ora, 34 vezes 34 é um deles. E 36 vezes 36. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. E 6 vezes 6 é 36. Ou seja, você vai ter final 6 se multiplicar isso aqui e isso aqui. Ou seja, eu vou resumir aqui em 34 e 36. Não vai ter que calcular tanto, né? Então, se eu for calcular aqui, esse aqui vai ser a minha raiz. Porque se você fizer 36 vezes 36, vai dar 1296. E não é o que eu procuro. Então, vamos continuar aqui, ó, porque eu já sei a raiz, né? Então, x1 será menos 14 mais raiz de 1156, 34 sobre 2. Perceba que isso aqui vai dar quanto? Vai dar 20. 20 dividido por 2 é nosso 10. E x2, que se eu fosse fazer uma prova eu nem faria mais, porque eu sei que é negativo. Não há necessidade de fazer ele, porque se eu estou com uma medida, então eu não preciso fazer, porque eu estou vendo que vai dar negativo. Isso aqui vai dar o quê? Menos 48 sobre 2, que dá menos 24. Então, nossa resposta é 10. Beleza, gente? Fiz aqui para vocês verem o tempo que a gente perde se a gente não dá uma estudada, uma aprofundada mais no conteúdo. A questão 29, ela diz o seguinte. Em uma obra do PAC, a verba orçamentária previa a contratação de 12 operários para realizar um serviço em 20 dias, trabalhando 7 horas por dia. Porém, a empresa que ganhou a licitação, a fim de lucrar mais, contratou 4 operários a menos para trabalhar em 6 horas por dia. Com essa nova contratação, a obra atrasará. Então, perceba que é uma questão de regra de 3 composta, né? Vamos ter a quantidade de operários, porque você tem 12 operários para realizar o serviço em 20 dias. 12 operários realizam o serviço em 20 dias, trabalhando 7 horas por dia.
Aí, porém, a empresa que ganhou a licitação a fim de lucrar mais contratou 4 operários a menos, ou seja, partimos para 8 operários. Esses 8 operários vão trabalhar 6 horas por dia. Então a gente precisa saber quantos dias será isso, né? Quantos dias esses 8 operários vão trabalhar, para saber. Porque se a gente tinha 12 e passou a ter 8, obviamente vai trabalhar mais tempo aí, né? E se eles vão trabalhar mais tempo, o que significa então que isso acontecerá um atraso. Então, vai dar uma quantidade maior de dias e a obra atrasará. É só pegar a diferença do que dá em X aqui pelos 20. E a gente vai ter exatamente o tempo previsto de atraso. Então vamos ver aqui a proporcionalidade. Então perceba que se você fizer aqui a proporcionalidade, observe bem. 12 operários trabalham em 20 dias. 8 vai trabalhar em mais tempo, correto? Vão demorar mais. Essas grandezas são inversamente proporcionais, certo? Eu vou colocar assim, só para que a gente possa visualizar que são inversamente. Agora olha só, trabalhando 7 horas por dia, eles vão levar 20 dias. Trabalhando 6 horas por dia, você vai diminuir o tempo de horas por dia, porém os dias vão aumentar, também é inversamente, certo? Coloquei a seta diferente para você ver que essas grandezas são inversamente. Quando eu for montar a minha proporção, essa grandeza aqui vai ser igual a essas duas invertidas. Essa aqui eu já posso até colocar simplificada, né? Se eu simplificar por 4, já vou colocar invertida por 4. 8 dividido por 4 é 2 e 12 por 4 é 3, já invertida. Vezes essa aqui, invertida também. Então, 20x é igual a, se eu simplificar aqui por 3, aqui dá 1. E 6 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 2. 2 vezes 2 é 4. 4 sobre 7. 4x é igual a 140. Se eu dividir 140 por 4, eu vou ter 35. Então são 35 dias que 8 operários levarão trabalhando 6 horas por dia nesta obra. Então, quanto tempo atrasará? Se era previsto 20 dias e passou a ser 35, então faça 35 menos 20, dá 15 dias. Então, a obra atrasou 15 dias, certo? Houve um atraso de 15 dias. Perceba que a resposta 35 está bem aqui, só esperando para dar o bote em você, se você não prestar atenção no que a questão está pedindo. Então, letra C, C de com o potimático a aprovação é certa. Vamos lá? Então, vamos a mais uma questão, nossa última questão, que é a questão 30, para encerrar nossa correção dessa prova. Vamos à última questão, a questão 30. Se AB é igual a 9 e A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 41, então A vezes B sobre A mais B é... Vamos usar isso aqui, A mais B igual a 9. Como é uma equação, se eu elevar os dois membros ao quadrado, não vai alterar a sua solução e vai me dar o que eu preciso. Perceba que se eu tenho esses dois ao quadrado, vai aparecer um AB, certo? E vai aparecer um A ao quadrado e o B ao quadrado. E o A mais B aqui eu já tenho. Então, olha só. Isso aqui ao quadrado fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 81, que é 9 ao quadrado. Olhe bem, vamos juntar esses dois.
Pronto. Agora esses dois aqui, ó, vale quanto? 41. A ao quadrado mais b ao quadrado é 41. Substitua. E perceba que agora é só achar o AB e correr para o abraço. Então, 2AB é igual a 81 menos 41. 2AB é igual a 40. Passa o 2 dividindo. 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, vamos fazer agora a nossa fração. AB sobre A mais B. O AB é 20. E o A mais B, a gente já tem aqui 9. Como não dá para simplificar, é irredutível. 20 nonos. Letra A, que a prova é sua. Vamos embora, passar no Proitec, passar no exame de seleção. Vem comigo aprender um pouquinho de matemática. Espero que tenham gostado. Se isto aconteceu, curte, comenta e compartilha, porque isso ajuda a nos incentivar e a manter o canal vivo. Peça seu vídeo, seu conteúdo e lembre-se, tamo junto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.